Quebra essa merda. Ok, boas pessoal, hoje vamos falar de um placar do filme X-Men Apocalipse. Saiu para aí há coisa de 2 semanas atrás uma notícia das feministas, incluindo a atriz Rose McGowan, completamente chateadas porque mostra basicamente o vilão principal da história a esganar a Mystique, sendo ela neste filme um dos heróis, apesar de nos filmes anteriores ter sido mais ou menos ela própria uma vilã. A parte dos argumentos que eu vou desconstruir aqui são logo o primeiro. Ela acusa o pessoal do marketing que trabalhou naquele póster de pensar que violência casual contra mulheres é uma maneira de anunciar um filme. Pá, aquilo que eu acho mal com isto basicamente é que não é um ataque direcionado às mulheres, é uma personagem. Nenhum dos dois sequer é um humano, de certa maneira. Um é um mutante, o outro é tipo criado em laboratório, lá o que é. Não, o gajo não está a pensar tipo, vou foder as mulheres todas, putas que espariam, estás a ver? Tipo, o gajo é tipo, o gajo é mau, tem um vilão, é um vilão, vê um dos heróis, ele esgana. Eu acho que epá, é impossível nunca fazer a comparação do. E se fosse um homem? E se ele tivesse a esganar o Wolverine? Estas gajas tinham dito alguma coisa, mano? Provavelmente não, chaval. Se ele tivesse a esganar o quê? Um homossexual já diriam? Qual é a regra aqui? Parece arbitrário, estás a ver? Pá, basicamente, acho que o primeiro argumento não faz muito sentido, porque isto não é violência casual contra as mulheres. Não é tipo, olha, vamos ver este filme e vamos começar todos a dar porrada na mulher. Nem o pior dos rednecks, mano, na América passou pelo placar. Pá, olha, afinal, afinal pode-se bater nas mulheres, eu não sabia. Pá, não, de maneira nenhuma era direcionado a isso, todas sabem. Outro argumento que deram é que não há contexto no anúncio, só uma mulher a ser estrangulada. Epá, não há contexto. Foda-se, tem o nome do filme, tem um vilão, uma das personagens principais. Foda-se, que mais contexto é que querem na merda de um placar, meu? Aqueles personagens vão estar à porrada. Não há mais contexto que aquilo, meu. Que estão à espera do quê? Aquilo é contexto. São duas criaturas azuis. Mas, adiante. Os génios por trás disto, outro dos argumentos foi este. Têm de ver qual é que é a sua contribuição para a sociedade. É para a contribuição para a sociedade. Houve outro argumento desta gaja, Rose McGowan, certo? Que ela basicamente fez quote de uma conversa de um amigo dela que teve uma conversa qualquer com a filha de 9 anos em que a miúda viu o placar e disse porque é que aquele homem está a maltratar aquela mulher. E basicamente o que ela queria dizer com isso é se uma criança de 9 anos consegue ver que isto está mal, porque é que o pessoal da Fox não consegue? Que é a Fox, certo? Que está nisto. Yeah. E. Epá, isso é estúpido, meu. Tipo, se fosse a minha filha a perguntar-me isso, porque é que aquele homem está a estrangular aquela mulher? Olha, porque é o gajo mau do filme. E está resolvido. E é o quê? É um placar que fodeu a mente desta criança de 9 anos, ou foi, sei lá, 9 anos de bad parenting, de seres mau pai. O que é que vai foder mais a cabeça à criança? É um placarzito de merda? Contribuição para a sociedade, sinceramente, é pá. De maneira nenhuma eu vejo o feminismo a ter uma boa contribuição para a sociedade, a não ser queixarem-se de pósteres de filmes inofensivos ou queixarem-se que os mamilos das mulheres são ostracizados ou caralho. Epá, eu acho isso tudo muito mais irrelevante do que a merda de um póster. Basicamente a única ideia do póster é anunciar quando é que o filme vai sair, meu. Era irrelevante o que é que está lá. Até podia aparecer só tipo a capa do filme e era completamente irrelevante quase. Ah, as consequências desta merda foi que a Fox acabou por pedir desculpa, meu, e fizeram esforços para tirar a merda dos pósteres onde eles tinham sido expostos. O que eu acho ridículo, meu, porque estas feministas estão preocupadas com a merda de um póster e eu estou preocupado, mano, com um grupo de putas mimadas, mano, que têm quase um poder grande inquisitor, estás a ver? E conseguem livrar-se de qualquer coisa que não gostam ou simplesmente apontar para ela e dizer eu estou ofendida. E metem empresas como a Fox 4, chaval. Por uma merda que nada, mano. A América não é um dos países onde o feminismo faça muito sentido hoje em dia, estás a ver? É pá. Fazia sentido lá na época de 40, 50, que as mulheres não tinham direito ao voto, realmente levavas porrada do marido, não.
não se fazia grande coisa em relação a isso. Epá, agora hoje em dia, mano, tipo, já têm direito ao voto, estão iguaizinhas aos homens. Muitas vezes no Tribunal de Divórcios até têm mais vantagens que os homens. E não faz sentido, pá. Países onde isso faz sentido é países no tipo Paquistão, Iraque, onde as mulheres são realmente ostracizadas, pá, onde são violadas e a culpa é delas e as feministas não fazem nada em direção a isso. Então, Absolutamente mas ó nada. Costa, a gente ganha menos, pá. Eu já toco na cena do wage gap. Países que eu acho em que fazia sentido o feminismo, eu queria falar um bocado da cena que se passou na Tunísia. Não sabes o que é, não sei se sabes o que é que foi. Pá, aquilo basicamente depois de mandarem abaixo o ditador, estás a ver, o pessoal estava a querer instaurar na Constituição. Basicamente a Constituição não englobava os direitos à mulher. Pá, e aí o feminismo fazia sentido, meu. As gajas saíram à rua, refilaram e as mulheres lá na Tunísia hoje em dia têm muito mais direitos do que teriam se isso não tivesse acontecido. Pá, faz todo o sentido, meu. Quanto à cena do age gap, temos também aquela notícia que me falaste há bocado, mano, da cena da equipa de futebol americano. Qual é que era? Da equipa feminina, não é de futebol americano, de soccer team, pronto. Era mesmo. soccer team, pronto, ok. Pá, que essa notícia tem um paralelismo com todo o argumento do age gap que as feministas apresentam, que é recusam-se a levar qualquer outro fator em conta. Elas levam, os homens recebem isto, as mulheres recebem isto. Ponto final. Epá, parece que não sabem que quase ninguém vê desporto feminino, meu. O que traz dinheiro é o desporto masculino. Mesmo que a equipa esteja a perder, os fãs vão ver isso. Há um maior número de fãs. Não é. Os gajos não estavam lá a decidir. É pá, nós vamos pagar menos a estas pessoas porque elas têm cona. Não foi isto que foi decidido. Foi um juntar de circunstâncias que levou a esse final. E o mesmo se passa com o age gap no geral. Pá. Os homens e as mulheres têm decisões diferentes. Os homens aceitam geralmente trabalhos que paguem mais. Os homens costumam ser career oriented. As mulheres procuram outros trabalhos que pagam menos. Enfermeiras, a maior parte de mulheres, pagam muito menos do que seres às vezes desenvolveres tipo software como freelancer. Os homens têm decisões diferentes. E agora, é assim, se há em algum sítio uma mulher a fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem e está a receber menos, isso é injusto, claro. E eu diria ao contrário. Se há um gajo a fazer mais que uma mulher e a mulher está a receber mais, eu acho injusto da mesma maneira. E aí, a merda da velha chegou a casa. Yeah. Pá, e aí eu estava lá. Se eu visse uma mulher a fazer exatamente o mesmo trabalho e a receber menos, só por ser mulher, eu estava lá com as feministas, mesmo discordando com o resto da doutrina, se é que se pode chamar essa merda, estás a ver? Eu estava lá, puta, a discutir com elas, mas a dizer que isso está errado. E não. Mas não é isso que acontece. O age gap é um mito. Já não acontece o que acontecia há 200, 300 anos atrás, em que uma mulher não podia ser advogada. Isso já não acontece, simplesmente. As mulheres têm exatamente os mesmos direitos. Acho que até na América há mais mulheres a saírem da faculdade com cursos do que homens. Acho que mesmo em Portugal. Mesmo em Portugal, pronto. Acho que já não faz sentido nenhum. Têm exatamente as mesmas oportunidades, há em algumas situações até mais. E simplesmente tomam escolhas diferentes. Vão para um lado que pagam menos. É isso que acontece. Daqui, o que é que a gente tinha mais para falar? Os desequilíbrios. Já tínhamos a cena dos desequilíbrios. Epá, eu acho que o feminismo era aquela conversa que eu estava a ter ontem contigo no carro. Tipo, acabou por fazer com que a verdadeira essência feminina fosse revelada. Porque até o feminismo aparecer desta maneira que tem aparecido, ultimamente, em que uma camada de putas mimadas a refilar por tudo e por nada, fez com que os homens se apercebessem que hoje em dia relações simplesmente não valem a pena. Nós estávamos a ser enrabados no divórcio, estávamos a ser enrabados com a divisão de custódia das crianças e essas merdas estão a parar. E há países como o Japão que têm, acho que é da mais baixa, se não mesmo a mais baixa, taxa de natalidade do mundo, exatamente porque o sistema estava tão biased a favor das mulheres, que os gajos afastaram-se, cagaram. Eles ficaram simplesmente com o seu baita ou o seu pequeno trabalho, um pequeno pescado, até essa tradução seria assim, um pequeno pescado, não passam o dia todo a jogar e quando precisam de foder vão uma puta e não lidam com gajas de maneira nenhuma. E
O próprio governo tomou medidas quanto a isso, porque estava a haver baixíssima natalidade mesmo, estava a foder a cultura toda. E as gajas, em resposta a isso, arranjaram um movimento delas que é Fisher Woman, uma coisa assim qualquer, pá, traduzir significa homem que só. Porque no Japão o movimento ficou conhecido como Herbivore Man, ou um herbívoro. E a mulher é tipo a mulher que só come peixe, ou a minha peixe, uma merda assim qualquer. Em que basicamente elas começaram a imitar o que é na percepção delas comportamento masculino. Começaram a ser putas, começaram a foder bué, estás a ver? A não querer saber de arrumar a casa, não sei o quê, porque na cabeça delas era isso que era o masculino. Era foder gajas e viver no meio da merda, estar o quarto todo sujo, basicamente. É isso que nós somos na cabeça delas. E elas, para igualar as coisas vou ser como eles. Pá, está tudo fodido, mano. Está tudo fodido porque o feminismo deixou de ser uma causa por igualdade já há muitos anos e começou a ser usado por uma data de gajas de 20 e tal anos que saem da faculdade na América com um curso de social não sei quê, com um curso de política social ou uma merda assim qualquer, pá, e começaram a usar o feminismo para a sua própria agenda pessoal. Porque estas gajas não têm outra maneira de fazer dinheiro. A maneira que elas têm de fazer dinheiro com o curso delas é irem para as redes sociais e manterem-se relevantes. E como é que elas se mantêm relevantes? Estou ofendida porque o póster não sei do quê mostra a Mystique a ser... vamos para o caralho, meu. Isso não é nada. Isso não é absolutamente nada, estás a ver? Tipo, países onde as mulheres são realmente ostracizadas, elas não fazem nada. E acho que até hoje eu vi, se calhar, um fundraiser de feministas a quererem instaurar num país de merda, já não sei se era o Iraque ou o caralho, as gajas poderem escolher abortar, estás a ver? A favor do aborto, para elas poderem abortar, porque países de merda, uma gaja de 17 anos já tem 3 filhos. E acho que foi a única coisa que eu vi elas realmente a tentarem ajudar naqueles países. Agora, tu vês depois, na América, para onde vai o dinheiro da maior parte das feministas do Tumblr, Anita Sarkeesian. De que as mulheres são ostracizadas nos videojogos. Essa merda já foi contra-argumentada a todo lado pela internet, nem faz muito sentido. E essa porcaria, ela fez quanto dinheiro? Ela fez bué de dinheiro, fez mesmo milhares de dólares para fazer uma série de 12 vídeos, dos quais ela fez 3 ou 4 até hoje. Isto já foi há anos. E voltou a fazer outro fundraiser qualquer para outro qualquer tipo de vídeo, que já não lembro bem o que era, que acabou também, mano, por não fazer um caralho, mano, e continua a gerar dinheiro. Para onde é que foi os milhares de dólares que ela fez do primeiro fundraiser? Foi para o bolso delas, chaval. É isto que as gajas fazem, mano. Usam dinheiro de gente estúpida, meu. Que vem... A maior parte do pessoal, mano, é só partilhar merdas do Face, meu. A maior parte das feministas que eu vi, eu estava, e tive discussões com elas, eu estava mais informado sobre o feminismo do que elas. Porque elas basicamente partilhavam de páginas, merdinhas de páginas do Facebook, mano. Trás para a frente. Sei lá, tipo uma merdinha qualquer, tipo a dizer o age gap, não sei o quê, depois com uma cara de um menino qualquer, uma cara assim qualquer. E elas relacionaram-se com aquilo, porque são gajas, né? E o feminismo está-lhes a dar privilégios, porque a realidade é essa. E elas, olha, eu quero este privilégio, e metem essa merda, puto. E a maior parte delas não tem argumento nenhum. A maior parte delas começa a insultar-me. E já falei com feministas bastante extremistas, mano. Tipo, nós até conhecemos uma, né? Não sei como é que a gente faz neste podcast, dizemos nomes ou não. Estava na casa dela, puto. E quando houve aquela porcaria da cena dos gajos, se mandassem piropos apanhavam 3 anos de prisão. Ela estava lá à minha frente, disse-me que achava muito bem e que deviam de ir para a prisão ser estropados, como ela fala lá com o sotaque brasileiro, estás a ver? Foda-se. Aí ó, boa, comia toda! Violado durante 3 anos na prisão. E as feministas, mano, acham isto, deste exemplo de feminista pelo menos, acham isto um castigo justo. E não é um castigo justo. Porque eu falei com o palhaço do Telmo, o gajo estudou Direito, ou finge que estuda Direito, né? Acho que ele acabou naquela merda. Mas, e aí, basicamente a pena, se eu entrar em tua casa e roubar-te o PC, eu acho que a pena também é o máximo de 3 anos, ou uma coisa assim qualquer. Tipo, depende se eu te agredi ou não, ou caralho, se penso para ali merdas, mas já, costuma também ser 3 anos. Agora tu metes os dois crimes de lado a lado. Boa! E roubar-te realmente merdas em tua casa.
Pá, estás a brincar, mas não é um crime que faça sentido. Não é, tipo... E, sinceramente, é um crime em que o pior dos casos, a única coisa que acontece é... os sentimentos dela ficam magoados. E o que me contra-argumentaram a isto quando eu falei deste assunto na altura foi... Não, porque se a gaja se deixa ficar, eles podem ver que ela é fraca e violam-na. É que é logo uma situação de causa e efeito. É logo, mandas um piropo, a gaja não diz nada, é logo enrabada. Epá, foda-se, não funciona assim, meu. As feministas, das duas, ou tem, na narrativa feminista, puto, elas têm duas maneiras de descrever os homens, puto. Nós ou somos aquele gordo das sitcoms, estás a ver? Aquele gajo otário, burro, que é tipo, sustenta a família toda, leva com os cornos da mulher, ninguém quer saber do gajo, os filhos odeiam. Nós ou somos esse gajo, ou somos um predador, puto. Ou somos um gajo que está tipo com um sobretudo a bater-se couve à frente a uma creche, mano. Somos um desses dois, puto. Aí não é assim, mano. A maior parte dos gajos, chaval, nós não estamos por aqui à procura de tipo quando é que a gente pode violar uma gaja e quando é que a gente pode ostracizar agora outra, estás a ver? É pá, yeah, mano, é uma falta de procurar o argumento contrário, mano. E se alguma feminista está a ouvir isto, em vez de começar já, gordo de merda e o caralho, no meu Facebook, eu sugeria que honestamente fossem ver os vídeos que eu vi, porque não há desculpa, mano. Tu fazes uma pesquisa literalmente de 2 minutos no YouTube ou no Google e tu tens uma data de posts e vídeos, mano, a contra-argumentar a cena do age gap, que eu contra-argumentei aqui um pouco também, a cena deste póster, tu tens por todo lado, pá. E antes de tu formares uma opinião, acho que é da responsabilidade de cada um, mano, procurar informar-se do contra-argumento, porque eu fui-me informar do contra-argumento. Eu vi bué canais de feministas, pá, Factual Feminist, eu vi os vídeos todos da Anita Sarkeesian, porque eu vi mais de 20 horas de merdas feministas, mas à vontade. Eu vi canais inteiros, estás a ver? Portanto, eu estou bem informado de qual é que é a proposta feminista e estou bem informado também do argumento contrário. E a maior parte das feministas não está informada do argumento contrário. E, pá, deviam. Deviam, porque isto, sinceramente, uma em 10 feministas, se tanto, realmente tem uma conversa comigo e ouvem-me como deve ser e realmente mudam as suas crenças, pá, porque não faz sentido. E, epá, nunca se vai resolver nada, mano, e quando tivermos feministas a querer arranjar privilégios para as gajas e estão-se a cagar para o que é que acontece aos homens e os homens é que são os opressores. E o mesmo acontece o contrário, nunca se vai resolver os problemas dos homens enquanto nós estivermos só a culpar as feministas, porque se nós fizermos isso, se eu só me preocupar com os problemas dos brancos, o Macho Caganzas só se preocupa com, com o problema dos pretos, a Nasta só se preocupa com o problema das feministas, é pá, nunca se vai resolver nada, porque vai estar tudo a puxar a brasa à sua sardinha. E nós só resolvemos algo quando começarmos todos a preocupar também com os problemas dos outros. Reconhecemos que as mulheres. Se eu estou aqui e consigo reconhecer que há injustiças para as mulheres, há injustiças para as mulheres. Assim, grande parte, se não a maior parte. Eu vi uma estatística que eu achei bastante engraçado que era. Mundialmente, estamos a falar mundialmente, claro, isto inclui países de terceiro mundo. Era. A primeira causa de morte para homens era ataque de coração. É basicamente o teu coração farta-se dos McDonald's, estás a ver? Todos dos Big Macs. O teu coração diz: é pá, tipo, já há 2 infartos atrás que te avisei. Não podes comer ketchup e morres, estás a ver? Isto é a principal causa de morte para os homens. E a principal causa, pá, não só de morte, mas de agressão e de merda para as mulheres, puto, somos nós, somos os homens. Isto está a contar com países de terceiro mundo, claro. A América e o caralho, isto não é bem assim. Mas, mundialmente, nós somos os que fazemos mais merda às gajas. Tipo, e se eu consigo reconhecer isso, porque é que as gajas não conseguem reconhecer que eu também sou enrabado na divisão de custódia? Porque é que não conseguem reconhecer que eu também sou enrabado no divórcio? Porque a gaja fica com metade das minhas merdas à toa, estás a ver? Pá, e é assim que se vai resolver, mano. Quando toda a gente se preocupar com os problemas uns dos outros e deixarmos de dividir as coisas por sacos. Feministas aqui, brancos aqui, pretos ali, gays aqui, transgênero, o caralho, tipo, tanta merda cá para aí. Assim nunca se vai resolver nada.